crianças! Tudo bem com vocês? Eu espero que estejam muito bem. Hoje nós vamos iniciar as atividades da rotina de estudos dos meses de abril e de maio da Escola Maria Tereza. Preparados? Então, vamos lá! A nossa atividade será a atividade 1 de língua portuguesa da rotina de estudos do terceiro ano. Então, nós vamos iniciar com um conto e o título deste conto é Continho. Leia o conto com atenção ou peça ajuda de um leitor de sua casa. O que acontece quando nós queremos dizer uma coisa, mas a pessoa com que falamos entende outra? O texto que você vai ler conta sobre uma conversa um pouco confusa, cheia de mal entendidos. Vocês vão realizar esse texto, a leitura desse texto bem curtinho, mas que mostra que tem uma confusão aí. Então, leiam com atenção para entender o que está acontecendo com esse diálogo, com esta conversa, certo? E tem um lembrete aqui embaixo, que o texto que você acabou de ler é um conto. O que é um conto? É uma narrativa, é uma história curta, com poucos personagens e com um só acontecimento. Já leram o texto? Então, quais são os personagens? O que aconteceu nesse texto? Pensem bem. Primeira pergunta. O que o narrador quis dizer com esse conto? Qual foi a intenção do narrador? Você conseguiu entender o conto? O que será que a pessoa que escreveu o texto, ela quis dizer quando ela escreveu esse texto? Qual é a sua opinião? Mas não esqueçam de colocar a resposta completa. O narrador quis dizer que, certo? Observe o que diz o dicionário online de língua de português sobre a palavra figa. Significado de figa. Figa é um substantivo feminino, quer dizer um amuleto, um talismã, que parece uma mão fechada, formado pelo dedo polegar entre os dedos médios e indicador. Gesto que se assemelha a esse talismã, feito para afastar a desgraça ou o azar. Fazer figas. Expressar rancor, zombar ou tripudiar de, maldizer, de uma figa. Expressão que demonstra irritação. Vigarista de uma figa. Etimologia quer dizer a história da origem da palavra figa. Então, a palavra figa ela tem origem na língua francesa, figue. Agora, explique a expressão engraçadinho de uma figa. O que o padre quis dizer chamando o menininho de engraçadinho de uma figa? Então, lembrando da resposta completa, engraçadinho de uma figa quer dizer... O que quer dizer? A hora do maior brilho do sol é a soalheira. No texto, que hora é essa? É 1h, 2h, meio-dia, 3 horas da tarde? Que horas que é a soalheira? Então, é a hora, resposta completa. Estudando o texto. Quem são os personagens do conto? Então, os personagens do texto são, ou os personagens do conto são. Como o texto descreve o menino? Voltem lá no texto, releia como eles estão descrevendo o menino, como esse menino é.
Então, o texto descreve o menino como. Número 3. O menino não entendeu o que o padre quis dizer quando perguntou: como você se chama? E você entendeu? Como o padre devia ter feito a pergunta para o menino entender, ao invés de ele perguntar: como você se chama? De que outra forma ele poderia ter perguntado? Então, eu perguntaria, como vocês perguntariam? 4. Quando o padre perguntou ao menino: para onde vai essa estrada? O que o menino entendeu? O menino entendeu. Pensem bem. Qualquer coisa, voltem e leiam o texto. Questão 5. Em sua opinião, o menino quis ser engraçadinho ao dar uma resposta diferente da que o padre esperava ouvir? Ele foi engraçadinho ou ele realmente não entendeu as perguntas do padre? Qual é a sua opinião? Lembrando da resposta completa. Em minha opinião, o que você pensa sobre isso? Certo? Então, essa é a primeira parte da nossa videoaula de hoje. Façam a leitura, realizem as atividades e depois acessem a segunda videoaula, que é muito importante, certo? Até loguinho, pessoal!